E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa saga em construir o nosso conversor digital analógico. Nessa etapa e nessa segunda parte do vídeo, vamos ampliar a capacidade do nosso conversor digital analógico, ou seja, em vez de excursionar de 0 até 3 volts, vamos fazer ele excursionar de menos 3 a 3 volts. E ainda, vamos aumentar a precisão dele. Ao invés de usar 4 bits e a nossa escada R2R ter 4 estágios, vamos usar 8 bits e a nossa escada R2R ter 8 estágios. Ou seja, a nossa precisão vai ficar da ordem de 1 sobre 2 elevado a 8 do nosso, da excursão total. Só que a gente não vai querer usar 8 bits do nosso Raspberry Pi, porque a gente tem um número limitado de pinos. Então, vamos usar um registrador de deslocamento, porque usando um registrador de deslocamento a gente consegue dar esses 8 bits de informação usando apenas 3 pinos do Raspberry Pi. Então a primeira coisa é entender como funciona o nosso registrador de deslocamento de 8 bits. Então tá aqui o esquemático do CI. Então os 3 pinos que a gente vai usar vão ser os seguintes. Esse SER, que são os dados seriais que vão ser enviados pelo Raspberry Pi. Aí a gente vai precisar de um clock Shift Clock Register, que são esse SCK, que vai ser o responsável por ir armazenando os dados que vão vir da porta SER, do pino que a gente vai conectar no SER. E a cada clock do SCK na borda de subida, a gente vai armazenando nesse registrador o que tiver nesse pino, no pino SER, pino serial, e ele vai passar o que estava nesse registrador para o próximo. E do próximo para o próximo, assim sucessivamente, a cada subida de clock do SCK. Então, assim, quando a gente passar os 8 bits de forma serial e tiver armazenado nesses 8 registradores aqui, a gente dá o clock do RSCK, que é o clock responsável para transmitir para essa segunda coluna de registradores. Então, quando na borda de subida do RCK, a gente copia todos os registradores da primeira coluna para a segunda coluna. E aí a gente usa esses registradores aqui da segunda coluna, a informação da segunda coluna, nas chavinhas CD que a gente apresentou na parte 1. Então esse é o princípio de funcionamento. Tem alguns detalhes, tipo o G barra tem que estar aterrado, que é para deixar as portas de saída ativas. E a gente vai deixar em alta o Shift Register Clear, porque a gente não quer limpá-los nos registradores, né? Então é isso aí. Aí o QA, QB, QC, QD, QF, QH, eles vão para as chavinhas para controlar os nossos 8 bits. Controlar a nossa precisão através da escada R2R que a gente estendeu de 4 para 8 bits. Para fazer o excursionamento, né, de menos 3 a 3 volts, dado que a nossa saída antiga vai de 0 a 3, a gente propôs essa parte do circuito aqui. Porque é o seguinte, esse V+, aqui a gente vai fazer com um esqueminha de resistores, né? Então, mas vamos deixar em função de V+, para ficar mais fácil de explicar. Então, o V+, vai ser copiado aqui, então esse ponto aqui também vai ser V+, se esse amp for ideal. Aí, a corrente que passa, essa corrente aqui, vai ser V1, que é a nossa saída antiga, menos o V+, dividido por R2. E como a impedância do amp é infinita, então essa corrente vai para cá. Ou seja, o nosso Vout final vai ser o V+, aqui, menos
R0 vezes a corrente, que é V1 menos V mais sobre R2. Então esse vai ser o nosso Vout. E o que a gente quer é que quando o V1, a nossa saída antiga, vale a 0, a nossa saída nova vale a menos 3. E quando a nossa saída antiga vale a 3, a nossa saída nova vale a 3 também. Então a gente tem um sisteminha linear aqui, das nossas condições de contorno vão determinar os coeficientes, as nossas variáveis V+, e a razão entre os resistores. Só que o problema é que quando a gente resolve esse sistema linear, a razão dos nossos resistores dá um número negativo. Então, para corrigir isso, a gente poderia fazer mais um esquema com PIOPs, mas aí a gente ia gastar mais material. Então, a ideia, o que a gente fez? Para evitar utilizar mais um AMPIOP, como a gente tem controle total sobre essa saída, já que é dada pelo Raspberry Pi, a gente pode mudar as condições de contorno, ou seja, em vez da nossa saída, quando for 0, ela vale menos 3, a gente faz quando a saída for 0, a nossa nova saída vale 3, e quando ela for 3, ela vale menos 3. Aí, quando a gente resolvendo com essas condições de contorno, a gente encontra um V mais igual a 1 volt e a razão dos resistores um número positivo. Então, é assim que a gente fez essa parte do circuito. Para conferir nossa proposição para poder excursionar entre menos 3 e 3 volts, a gente fez aqui o circuitinho no PSpice, satisfazendo as condições que a gente colocou lá. Aí, por exemplo, para gerar o 1 volt aqui, a gente põe esse divisor de resistência. Então vamos rodar aqui, nesse caso, como está tudo conectado, vai sair aqui, como a gente vai ver, 3 volts. E aí, como a gente previu, vai ter que dar algo próximo de menos 3 volts aqui na saída. Então vamos ver. Ok, menos 3,38 e na saída aqui 3,2 volts. Agora, quando a gente desconectar, então tá dentro do esperado. Aqui passou um pouquinho, 0,2, então aqui também passou um pouquinho. Relembrando, aqui passou para 3.2 porque a gente usou 680 ohms, não 600. E a gente colocou um pouquinho mais por causa de eventuais perdas do circuito. Então, se a gente desconectar tudo aqui, essa saída aqui vai para 0 e a gente espera que vá para 3 volts aqui, né? Então, vamos ver. 2,9. Então, quando está 0 aqui na saída. Então, o circuito está se comportando aí como esperado. 1 volt aqui nessa entrada. Beleza. Para testar se o nosso circuito está excursionando direitinho, a gente fez um programinha de teste que vai de 0 a 255. Então, a gente declara aqui as portas, né? A serial, o clock para os shift registers e o clock para os registers de output. E aí a gente criou uma função auxiliar aqui, config registers, que você recebe n, que é um número de 0 a 255, para colocar nas chavinhas, certo? Ou seja, 0 a gente quer que mapeie em menos 3 volts e 255 a gente quer que mapeie em 3 volts. Aqui a gente faz 255 menos n por causa da lógica que a gente inverteu para economizar um AMPIOP. E a gente zera os clocks e faz um loopzinho de 8 para escrever nos 8 shift registers. Aí a ideia aqui é que a gente vai escrever na porta serial o iésimo bit da direita para esquerda. Por quê? Essa operação aqui, 2 para a direita, ela desloca em binário o número i vezes i casas para a direita. E aí depois a gente faz um AND com 1, ou seja, vai pegar a última casa.
Então, se I for 0, por exemplo, ele pega o bit menos significativo. Se for 1, pega o segundo bit menos significativo. E assim sucessivamente. Dessa forma, a gente vai escrevendo nos registradores e vai ficar o bit menos significativo lá embaixo, no último registrador, e o bit mais significativo lá de cima. A gente dá um delay para poder estabilizar esse valor, aqui um delay de 1 milissegundo, que é bem grande, mas esse é só um teste, depois a gente vai diminuir esse delay. Mas para dar tempo de estabilizar o valor no valor na porta serial. Aí a gente sobe o clock para o shift register, para ele fazer aquele processo que a gente explicou, já que ele ativa na porta de subida, né? Depois zera, né? Para não ter problema. E aí a gente repete isso 8 vezes. Dessa forma vai ficar armazenado nos shift registers os 8 bits do nosso número. Aí no fim a gente pode dar o clock no register clock, né, que copia todos os shift registers para os registers de output. E a gente dá um delayzinho para garantir e zera de novo. Não pode esquecer. Aí essa é a nossa função que vai configurar, basicamente vai configurar o nosso output para o número n, escrito em binário. Aí, como de praxe, a gente define todos os nossos pinos de output, zera tudo, né, para não ter erro. E aí a gente configura o registrador para I, e a gente varia I de 0 a 255 infinitas vezes. E a gente dá um delay aqui de 5 milissegundos. Aí esse programinha a gente rodou e gerou a seguinte figura. Essa figura aqui. E a gente vê que ele está excursionando de menos 3.08 até 3.24. Então tá satisfatório. Aí a gente, além de salvar essa figura, a gente salvou os dados em formato CSV para analisar melhor no Excel. Então a gente salvou os dados em CSV e para ver a precisão, né, do nosso equipamento. Então a curvinha azul é experimental e vamos ampliar mais um pouquinho. A curva azul é experimental e a curva vermelha é o que a gente esperava, né? Que era para excursionar de menos 3 até 3 volts em 256 passos. Aí a gente calculou aqui um root mean square relativo, que deu da ordem de 3%. Root mean square error, né? Que está muito bom. E o passo deu mais ou menos 25 milivolts, 24.7 milivolts por bit. E o esperado é 6 sobre 2 elevado a 8, que dá 23.4 milivolts por passo. Então, também tá, eu acredito que esteja dentro do esperado. Então essa é a nossa análise para de precisão. Aí outro teste que a gente vai fazer é pegar uma sequência de dados que estão simulando um eletrocardiograma e a gente vai imprimir esse eletrocardiograma, né, no osciloscópio. Esse eletrocardiograma tem amostras tiradas em 64 Hz e a gente vai usar a mesma função que a gente explicou anteriormente, config registers, só que agora a gente vai ser um pouquinho mais preciso, a gente vai pôr um delay em microsegundos, de 100 microsegundos, o que ainda é muito, que ainda é bastante. E aí aqui estão as nossas amostras, que são 128 amostras do eletrocardiograma, que são 12 tipos de doenças cardíacas. E a gente, no caso aqui, pegou a V06, né? Mas a gente testou a maioria delas. E aí o princípio é bem simples. A gente deu um config reg do iésimo valor, né,
do vetor que representa o eletrocardiograma e deu um delay de microsegundos de 1 sobre 64 Hz em microsegundos. Aqui a gente subtrai 300 microsegundos porque a gente está demorando 300 microsegundos aproximadamente, né? Da ordem de 3 microsegundos no config registers. Então a gente vai ter uma precisão boa para representar a frequência, o período, né, do nosso real do nosso eletrocardiograma. E aí a gente faz essa logiquinha aqui para ficar repetindo o eletrocardiograma. A gente colocou os resultados dos eletrocardiogramas no post do blog. Bom, esse é o nosso conversor digital analógico para fazer um eletrocardiograma. Atualizando o circuito anterior, a gente mexeu na escada, passou de 4 para 8 bits. Com isso, houve uma adesão de mais um amp-op, devido à alimentação ser diferente do amp-op anterior. Mais um CI, que é a chave, porque agora a gente tem 9 chaves disponíveis e estamos usando 8. E o registrador de deslocamento, o Shift Register, de 8 bits, para gerenciar todos esses bits. E agora o RESP manda o sinal para o Shift Register, ao invés de mandar diretamente para a chave, como no circuito anterior. A gente regulou a saída com os trimpots para ficar mais preciso. E tivemos o eletrocardiograma de acordo com o mostrado no osciloscópio do curva do eletrocardiograma de bigenimismo ventricular. Mostrando agora o ritmo sinusal normal. Por fim, a gente pegou os delays em microsegundos e colocou lá no programa de teste, o primeiro teste que a gente fez. A gente colocou os delays em microsegundos o menor possível, 1 microsegundo. E aí, quando a gente colocou o delay de 1 microsegundo, a gente obteve um período de 11,4 milissegundos. Ou seja, o delay, como a gente no programa lá, como a gente pôs 4 delays de 1 microsegundo, então era para a frequência dar em torno de 250 kHz. Mas 11, como a frequência, como o período deu 11,4 milissegundos, então a gente testou aí que a frequência máxima que o nosso sistema consegue operar é em 22,4 kHz. Só para ficar claro, a conta não é 1 sobre 11,4, porque a gente está contando a frequência, a frequência que a gente muda o valor. Então é 256, porque são 256 steps, vezes 1 sobre 11,4 milissegundos. Aí sim dá uns 22,5 kHz.